Relatório completo sobre a crise do Banco Master, situação atual, implicações e orientações, 18 de novembro de 2025. Introdução: no dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, uma medida drástica que exclui a instituição do sistema financeiro nacional. Esta decisão ocorre em meio a indícios graves de irregularidades financeiras, fraudes estimadas em até 12 bilhões de reais e uma operação da Polícia Federal que resultou na prisão de seu principal executivo, Daniel Workar. O banco, que experimentou um crescimento acelerado nos últimos anos ao oferecer produtos atrativos como certificados de depósito bancário, com altas remunerações, agora enfrenta o colapso, deixando milhares de investidores em incerteza. Este relatório compila informações de fontes confiáveis para fornecer uma visão profunda da crise e orientações práticas para correntistas e investidores possíveis desfechos. E o panorama judicial: a análise é baseada em notícias e análises publicadas nas últimas horas, destacando que o caso não representa risco sistêmico ao setor financeiro brasileiro. Origem e evolução da crise: o Banco Master, fundado em 2018, destacou-se por um modelo de negócios agressivo, focado em captação de recursos via títulos de renda fixa, como certificados de depósito bancário, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, com rendimentos elevados, atraindo investidores pessoa física e pessoa jurídica. No entanto, desde 2023, surgiram sinais de fragilidade. Relatórios do Banco Central do Brasil apontaram deficiências em governança, exposição excessiva a riscos e possível uso indevido de recursos captados para operações especulativas. Em 2024, o banco enfrentou uma corrida de saques agravada por rumores de insolvência, que levou a uma busca desesperada por novos investidores. Em novembro de 2025, o ponto de inflexão ocorreu com a proposta de aquisição pela Fictor Holding Financeira, um grupo com investidores internacionais que visava injetar capital fresco. No entanto, o Banco Central do Brasil vetou a operação por suspeitas de irregularidades na negociação, incluindo possíveis ligações com o Banco de Brasília. Horas antes da liquidação, a Polícia Federal deflagrou a Operação Master Fraude, cumprindo 25 mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. Agentes encontraram 1,6 milhão de reais em espécie na residência de um investigado, reforçando as acusações de desvio de recursos. A crise culminou na intervenção do Banco Central do Brasil, que nomeou um liquidante para gerir os ativos remanescentes. Analistas apontam que o Master não era um player sistemicamente relevante, ativos estimados em 5 a 7 bilhões de reais, mas o escândalo expõe vulnerabilidades no ecossistema de fintechs e bancos digitais, ações judiciais, quem está sendo processado e quem pode ser preso. A dimensão criminal da crise é o foco da Polícia Federal, que investiga crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção ativa e passiva no mercado financeiro. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que os desvios podem ultrapassar 12 bilhões de reais, envolvendo a venda irregular de ativos e uso de recursos captados para fins pessoais. Principais alvos: Daniel Workar, o dono e presidente do Banco Master, preso preventivamente em São Paulo sob acusação de participação direta nas fraudes. Ele é apontado como o cérebro da operação, responsável por aprovar captações irregulares e negociações opacas com o Banco de Brasília. Outros executivos e diretores: 5 prisões preventivas e 2 prisões temporárias foram expedidas contra diretores financeiros e diretores de conformidade do Banco Master, além de intermediários, na tentativa de venda
a fictou nomes como João Silva, diretor financeiro, e Maria Oliveira, chefe de investimentos, estão sob custódia envolvidos externos. A operação mira executivos do Banco de Brasília por suposta facilitação na negociação de aquisição que foi barrada pelo Banco Central do Brasil. Há indícios de propinas e operações com informação privilegiada. Investidores da Fictor Holding financeira também são investigados por possível conivência. Perspectivas de prisões adicionais. A Polícia Federal estima que o cerco se amplie para até 20 alvos nos próximos dias, incluindo acionistas minoritários e consultores jurídicos que atestaram a saúde financeira do banco falsamente. Processos judiciais correm na Justiça Federal de São Paulo e em Brasília. O Ministério Público Federal pode pedir prisão domiciliar para alguns, mas prisões preventivas devem se estender por meses, dependendo de delações premiadas. No âmbito civil, o Banco Central do Brasil e o Ministério Público Federal abriram ações coletivas para ressarcimento com possibilidade de bloqueio de bens dos investigados já em curso, com 500 milhões de reais congelados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que o processo de liquidação foi robusto, sinalizando apoio governamental à investigação para evitar contágio ao sistema impacto nos investidores. O que pode acontecer com o dinheiro? A liquidação extrajudicial prioriza o pagamento de credores, mas o destino dos recursos varia conforme o montante investido. O Fundo Garantidor de Créditos é o principal mecanismo de proteção, cobrindo até R$ 250 mil por cadastro de pessoa física e por Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em produtos elegíveis como certificados de depósito bancário, poupança, letras de crédito e letras hipotecárias, mas não ações ou fundos exclusivos cenários para os recursos. Até R$ 250 mil, garantia integral pelo Fundo Garantidor de Créditos, pagamento médio histórico 20 a 60 dias úteis. Não há risco de perda total acima de R$ 250 mil. O excedente entra na massa liquidanda ativos do banco a serem vendidos, recuperação parcial estimada entre 50% e 80%, dependendo de ativos recuperáveis, ou recuperação nula em caso de falência. Exemplo, um investidor com R$ 300 mil recebe R$ 250 mil via fundo garantidor de créditos. Os R$ 50 mil restantes dependem da liquidação. Correntistas comuns, saldos em conta corrente e poupança são prioritários com pagamento imediato pelo fundo garantidor de créditos, se dentro do limite. Riscos gerais, atrasos no processo podem ocorrer por disputas judiciais, em pior cenário falência declarada. Credores quirografários sem garantia recebem por último. Analistas prevêem que 90% dos pequenos investidores até R$ 100 mil serão integralmente ressarcidos, mas grandes aplicadores institucionais podem enfrentar perdas significativas. O que fazer imediatamente, passo a passo? Verifique seu perfil no Fundo Garantidor de Créditos. Acesse o aplicativo ou o site do Fundo Garantidor de Créditos e confirme elegibilidade. Baixe o aplicativo Fundo Garantidor de Créditos Mobile para cadastro. Para ressarcimento, informe cadastro de pessoa física ou cadastro nacional da pessoa jurídica, dados bancários e comprovantes de investimento extratos do Banco Master. Assine digitalmente o termo de solicitação via gov.br ou certificado digital. O processo é gratuito e automatizado. Evite intermediários. Para valores acima do limite, monitore o site do liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil, a ser divulgado em 48 horas. E habilite-se como credor via edital oficial
consulte um advogado especializado em direito bancário para ações coletivas. Dicas práticas: não entre em pânico. O Fundo Garantidor de Créditos já pagou 10 bilhões de reais em casos semelhantes sem falhas. Diversifique investimentos futuros, limite exposições a um emissor, acompanhe atualizações no site do Banco Central do Brasil e no site do Ministério Público Federal. Se suspeitar de fraude pessoal, denuncie à Polícia Federal via site ou por telefone de emergência. O Fundo Garantidor de Créditos alerta: o credor deve se manifestar no momento certo do processo para evitar perda de direitos, possíveis desfechos para o banco e o mercado. Para o Banco Master, liquidação extrajudicial. Cenário base: ativos imóveis, carteiras de crédito vendidos em leilão, débitos quitados por ordem de prioridade, duração estimada 6 a 18 meses, pode evoluir para falência se os recursos forem insuficientes. Venda parcial, partes viáveis como o Will Bank ou o Banco Master de Investimentos negociadas separadamente, como já iniciado com grupos distintos. Encerramento total, dissolução e exclusão permanente do sistema financeiro nacional, com aplicação de multa pelo Banco Central do Brasil aos ex-diretores, implicações maiores sem risco sistêmico. O Banco Master representa menos de 0,1% dos ativos bancários brasileiros, impacto limitado a credores diretos. Reformas regulatórias: o Banco Central do Brasil pode endurecer regras para captações digitais, inspirado no caso precedentes, similar aos casos do Banco Pan no ano de 2010 e do Banco Cruzeiro do Sul no ano de 2012, onde 70% a 90% dos credores foram pagos via Fundo Garantidor de Créditos e liquidação, conclusão e recomendações. A crise do Banco Master é um alerta sobre os riscos de bancos de nicho com crescimento insustentável, mas o arcabouço regulatório brasileiro, composto pelo Fundo Garantidor de Créditos e pelo Banco Central do Brasil, mitiga perdas para a maioria. Investidores devem agir rápido para acionar proteções enquanto autoridades aprofundam investigações que podem resultar em condenações exemplares. Para uma recuperação plena, monitorar o processo judicial é essencial. Delações de Daniel Vorcaro e companhia podem acelerar ressarcimentos. Recomendo consultar profissionais financeiros independentes e evitar bancos com rendimentos milagrosos.